Pai do Senhor, meus irmãos, hoje vamos estar estudando, meus irmãos, lição 4, a quarta lição da nossa nova revista. A construção do templo enfrenta oposição, né? Vamos circular aqui, ó, oposição, né? Oposição à construção do segundo templo, né? Ou do último templo. Meus irmãos, ali a gente vai estar estudando sobre o que, né? Aplicando no mundo espiritual o que aconteceu fisicamente com o povo hebreu na construção do último templo ou do segundo templo, né? A palavra de Deus diz que eles foram ali cativos, né, na Babilônia. Eu vou resumir aqui que são pouco tempo para a gente falar. Cativos foram levados para a Babilônia. Quando 70 anos depois voltam, né, encontram o templo destruído, encontram a cidade de Jerusalém saqueada, as muralhas destruídas, tudo destruído, e o povo ali na direção de Deus decide, né, vamos reconstruir, né, vamos reconstruir o que foi destruído, o que perdemos, vamos ter de novo, né? E o que a palavra de Deus diz sobre isso, né? A glória da última casa será maior do que a da primeira, né? Tem gente que fala a glória da segunda, a Bíblia fala da última, né? Porque depois dela não teve mais nenhuma, né? Em glória, nenhum mais, né? Nenhum templo. Pode construir hoje lá em Israel um terceiro, um quarto templo, mas já não vai ter glória mais, tá? Pode construir quanto... Tem o templo de Salomão aqui no Brás, aqui, né? Pode construir outro lá em Israel, no mesmo lugar. Hoje há um impedimento lá do Islã, né? Com as mesquitas que impede o povo judeu de reconstruir o templo, o terceiro templo para eles, né, de Israel, que impede, né, que segura essa construção desse terceiro templo, que será construído no final, né, quando já no limiar da vinda de Cristo, né, o final ele virá ser construído o terceiro templo, mas já sem glória, tá? Então, a glória da última casa, né, que é o templo que foi construído ali, reconstruído por Neemias, Esdras, aquele teve glória ainda. Foi a glória maior do que o primeiro, né? Maior do que o primeiro construído por Salomão. Mas por que, meus irmãos? A glória, ela foi maior, né? Por quê? Porque tipifica, meus irmãos, como lá em Adão e Eva, né? A primeira casa, a primeira comunhão que a humanidade teve com Deus, foi a comunhão que Adão e Eva teve. Formados ali, né, no Éden, né? Tinham total comunhão com Deus. Então, podemos dizer que a casa deles, para com Deus, né? A casa deles não tinha nenhuma mácula, nenhuma imperfeição. Era uma casa, né, perfeita. Uma adoração, uma comunhão, né? Comunhão perfeita para com Deus. Não havia nenhuma oposição. Era natural, né? Seres ali espirituais, formados sem nenhum pecado, como Adão, ser espiritual e ser material também. Era de carne e osso como eu e você, mas não conheciam o pecado. Um dia Adão e Eva conhecem o pecado, né? Eu vou resumir aqui para os irmãos já sabem muito bem como aconteceu a entrada do pecado na humanidade, e eles caem, esse templo, né? Essa comunhão foi destruída, né? E aí vem, né, o propósito de Deus, vem o que, né? Deus falando, eu vou reconstruir, né? Eu vou reconstruir esta comunhão. Essa comunhão vem em Cristo Jesus. Por isso que o povo hebreu teve o primeiro templo, foi destruído, o segundo templo foi reconstruído com mais glória. A glória do segundo ou do último, maior do que o primeiro. Na minha vida, na sua vida, na vida espiritual, é a mesma coisa. Primeira comunhão com Deus, Adão e Eva, destruída. Aí vem a última comunhão com Deus, ou segunda comunhão, a última, em Cristo, porque não virá outro. Então é a última. A palavra de Deus diz que o Cristo é o primeiro e o último, o início e o fim, o alfa e o ômega. Então não adianta esperar mais um, vai vir um terceiro salvador. Não vem, tá? Nele é o último, em glória só ele. Então a segunda comunhão, que é o segundo templo, né, para os hebreus, que é para nós, a segunda comunhão com Deus, vem através de Cristo Jesus.
E hoje eu e você, quando aceita Jesus, nós começamos a construção, né? Vamos construindo cada dia, meus irmãos, em adoração, em reconhecimento, em perdão, né? Vamos reconstruindo essa comunhão com Deus, reconhecendo nossas falhas, e Deus vai construindo em nós, né? A presença dele em nossas vidas, cada dia mais e mais. Então essa construção, meus irmãos, sempre vai ter o quê? Oposição. O inimigo vai fazer oposição, as pessoas vão fazer oposição, as pessoas que pertencem ao mundo, o homem natural, o mundo em geral vai fazer oposição. Por isso que quando foram reconstruir a segunda, a última casa lá em Jerusalém, houve grande oposição, houve resistência, houve batalha, houve guerra. E assim é na minha e na tua vida. Você aceitou a Cristo, tem o propósito, né, de reconstruir em sua vida a comunhão, né, perdida, né, pelo pecado. E aí a oposição vem, né? Você enfrenta grande oposição nessa construção. Mas você está construindo sobre um alicerce forte, o alicerce chamado Jesus Cristo, a pedra angular, né? A coluna, a pedra de fundação, é Ele que dá sustento à sua construção. Então construa com alegria, com a certeza que você está construindo sobre um alicerce muito forte, chamado Jesus Cristo, e Ele garante a sua vitória. Então é natural que na construção, né, da segunda comunhão, a primeira comunhão lá com Adão e Eva ruiu, né? Aí a segunda comunhão vem com Cristo Jesus, né? Ele mesmo falou, quando os homens estavam admirando o segundo templo, né? Que era o templo ali que estava na época que Cristo veio à terra, os homens estavam admirando, ele falou, destrua esse templo e eu reconstruo ele em 3 dias. Os fariseus não entenderam bem, ele estava falando dele mesmo, né? Que morreu, ressuscitou, né? Ficou 3 dias no pó da terra. Ele mesmo disse, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, da baleia, convém que o Filho do Homem fique 3 dias no seio da terra. Louvado seja Deus. E aí ele se levantou para dar vitória para mim e para você, para que a nossa construção da segunda casa, né, da segunda comunhão para com Deus, seria maior do que a de Adão e Eva. Maior a comunhão que eu e você terá com Deus, né? E até o próprio Adão e Eva, lá no porvir, lá onde o olho não viu, onde o ouvido não ouviu, né? Onde nem subiu no coração do homem, onde a nossa mente não consegue imaginar, que é coisa muito boa que virá, será maior do que lá no Éden, né? Por quê? Lá no Éden, né, não houve vitória sobre o pecado. No Éden não houve vitória, né? Pelo contrário, foram expulsos, né, do lugar bom para o lugar ruim. Mas a providência de Deus para reverter isso se chama Cristo Jesus. Aí nós nascemos do pecado, nascemos do lugar ruim para o lugar bom, que é a eternidade, em Cristo Jesus. Tá? Você está entendendo? Que a nossa condição é melhor. O rei Davi falou, em pecado fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele estava falando o quê? Nasci em pecado, nasci na sujeira, mas em Cristo, mas Deus é poderoso para reverter e me dar vitória sobre tudo isso. É o que acontece na minha e na sua vida. Então a glória da segunda comunhão para com Deus, a glória que eu e você temos em Cristo Jesus, se perseverarmos até o fim, é maior do que Adão e Eva teve lá no Éden, né? Porque nós teremos a vitória sobre o pecado. A glória, né, da segunda ou da última casa, a glória significa vitória, né? Um soldado vai à guerra, ele tem a glória da vitória, né? Ele volta com a glória da vitória. E assim é o crente batalha, enfrenta a oposição para construir, né, em Cristo essa nova comunhão com Deus que foi perdida lá no Éden, né? Mas quando ele é vitorioso, vai para o céu, ele tem uma glória maior, porque ele foi vitorioso, ele venceu o pecado. Em Cristo nós venceremos.
Em Cristo o pecado é derrotado, porque ele venceu e por isso nós venceremos nele. Tá bom, meus irmãos? Então, quando você vê lá o primeiro templo, tipifica o quê? Adão e Eva, né? A primeira comunhão. Segundo templo, tipifica o quê? Uma nova, né? Uma nova reinserção do homem na glória de Deus, na comunhão para com Deus, feita o quê? Através de Cristo Jesus. Por isso que é maior do que a primeira, porque teve a vitória. Adão e Eva nasceu com comunhão com Deus, nasceu não, foram formados por Deus, né? Foram formados por Deus numa comunhão total e o pecado entrou e eles foram tirados. Nós não. Do pecado, da condição suja que nascemos, em pecado somos gerados para a condição da eternidade de vitória para todo sempre, né? Então a glória da segunda comunhão com Deus, do segundo templo, da segunda casa, é maior do que o primeiro. E até Adão e Eva terão essa glória, porque eles estarão conosco também, né? Nessa segunda comunhão, que é para todos sempre, que é maior do que a primeira. A primeira, meus irmãos, tinha lá o assédio do diabo. O diabo foi lá, entrou no meio lá, enganou Adão e Eva, né? E pôs tudo a perder, né? Ali, tudo não, quase tudo, né? Porque Deus tem a providência chamada Jesus Cristo para nossas vidas. Então, lá na eternidade, o diabo já não entra, já não vai pôr lá a mão suja dele lá. Lá, ele não tem acesso. Quando eu e você estivermos na glória, estamos para todos sempre, né? O amor venceu, né? Já estaremos na segunda casa, maior do que a primeira, é isso, é a glória da vitória. O diabo está vencido, ele não tem acesso mais aonde estaremos. Inclusive, Adão e Eva estará lá também em glória, com a vitória, porque Cristo venceu, né? Na primeira casa, o diabo foi lá e enganou, né? Na segunda casa, na segunda comunhão eterna, o diabo não tem mais acesso, está julgado, condenado, né? No lago de fogo e acabou para ele. Não tem como ele enganar mais ninguém. Então, meus irmãos, construa, né? Vale a pena, construa, né? O templo, né? Em Cristo Jesus na sua vida, enquanto você tiver vida, você vai entrar. Vai ter oposição, sim. Você vai estar construindo, vai ter oposição. O diabo vai tentar te derrubar, o mundo vai tentar te cansar, né? Mas persevere como esses homens que construíram o segundo templo, Neemias, Esdras e outros, né? Que construíram o segundo templo, perseveraram e venceram e construíram um templo com a glória espiritual maior do que o primeiro, para tipificar isso na minha vida e na sua vida, que hoje temos a glória, né? Em Cristo Jesus, temos uma comunhão melhor do que Adão e Eva tinham, porque Adão e Eva tinham comunhão com Deus, né? Mas o diabo estava ainda acessando lá, enganou eles. Quando eu e você estiver na glória, o diabo não entra mais. Então é melhor do que o Éden, a eternidade que nos aguarda. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, se inscreva no canal aqui, meus irmãos, toca o sininho, se inscreva no canal, você vai estar sempre vendo ali Escola Dominical e palavras para edificação da sua vida e do seu lar. Deus te abençoe no nome de Jesus.